Esse é o primeiro navio que a Royal Navy, a Marinha Britânica, ela projetou e construiu como porta-helicópteros de assalto anfíbio. E é um navio que seguiu regras de construção comerciais na sua concepção, construção e manutenção. Foi construído na Escócia, em módulos que foram unidos no estaleiro da Escócia, e foi armado na Inglaterra, no estaleiro Vickers. O início da construção foi em 93, batimento de quilha em 94, lançamento ao mar em 95 e a incorporação em 98. O preço desse navio à época foram 154 milhões de libras, o valor atual presente, quase 300 milhões de libras. Um pouco sobre a questão, eu peço desculpas pelo inglês, mas eu não traduzi esse texto apenas para informá-los da questão da construção sobre regras de construção de navios comerciais. Foi decidido pelo Ministério da Defesa britânico, mas o fato é que o navio ele atende requisitos militares praticamente em tudo aquilo que ele precisa usar de capacidade militar. Portanto, a Marinha Britânica considera isso não um navio comercial, mas um navio militar, com redundâncias e seguranças típicas de navio militar, inclusive com requisitos de choque. Normalmente os navios mercantes não atendem. Aquela foto de cima é a construção do navio e abaixo a armação do navio. O histórico do navio ele é importante porque o navio ele fez desde a sua incorporação um grande período de reparo em 2007 e 2008 e uma modernização bastante extensiva em 2014. Nessa modernização, que custou da ordem de 65 milhões de libras, foi instalado um novo radar, que é o radar Artisan 3D, fabricado pela BAE Systems, o mesmo radar que equipa os novos porta-aviões da Marinha Britânica. Os canhões automáticos 30 mm que virão com o navio, os Vulcan Phalanx americanos, novo sistema de detecção de incêndios, já atendendo a modernização de sensores principalmente, nova estrutura de tecnologia da informação e computação a bordo, novo sistema de controle tático, sistema de tratamento de águas de lastro e de águas servidas, e reformas, amplas reformas nas acomodações do navio. Ou seja, 4 anos atrás o navio voltou a ficar novo novamente e moderno. As principais operações, o navio participou de várias delas, a gente listou aqui as principais, em 99 a Guerra do Pôssego, basicamente com operações humanitárias. A Operação Palliser foi a intervenção britânica em Serra Leoa, foi de remoção de não combatentes, com comandos anfíbios. Participou da Guerra do Iraque, um deployment muito grande, de 9 meses na Ásia. Em 2010, ele esteve no Brasil, depois de fazer operações nos Estados Unidos, ou seja, ele operou na Marambaia, com os nossos fuzileiros navais. Operou na Líbia, que foi a primeira vez que os helicópteros do exército britânico, os Apache, embarcaram no navio, é a foto de baixo. Participou e sediou no Porto de Londres, como central de comando e controle, alojamento e infraestrutura, os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Desde 2015, com a baixa do Lustrius, ele é o capitão da Real Marinha Britânica e participou recentemente em operações humanitárias no Caribe com as ilhas de possessão inglesa no Caribe. Um pouco das características do navio, um detalhe, o navio operando em águas geladas. A nossa tripulação, e essa é a tripulação brasileira, nós estamos respeitando numericamente o mesmo quantitativo com que o inglês tripulava o navio. 432 tripulantes, sendo 46 oficiais e 386 praças. Dentre os oficiais, a primeira oficial chefe de departamento de saúde está embarcada no navio. O navio com 21 mil toneladas e meia, comprimento praticamente igual ao do Minas Gerais, 206 metros, 50 metros a menos que o São Paulo, uma boca de 31 metros, entra no dique do Arsenal de Marinha, 20 metros a menos que o São Paulo. Altura de 39,7 metros, passa embaixo da ponte do Niterói, diferentemente do São Paulo, que tem 71 metros. Calado de 6,5 metros, que é um calado confortável para atracação aqui no Rio de Janeiro e nos principais portos brasileiros. O navio é diesel, tem 2 motores diesel bastante potentes, Pilstick, tem 2 engrenagens redutoras. A reversão de máquinas desse navio é no próprio motor, por sistema hidráulico. Os eggs, por isso, são de passo fixo e os sistemas de monitoração e controle de máquinas, que são modernos. Esses são os motores. Os motores sofreram revisões calendáricas previstas agora no recebimento do navio. Eles vêm zerados em termos de manutenção.
A gente percebe que são 2 andares de máquinas, né? São motores grandes. Esse é muito parecido com as nossas fragatas e com os nossos navios. É o centro de controle de máquinas. A geração de energia são 4 diesel geradores bastante potentes, de 2 megawatts, todos eles revisados nesse recebimento também, tanto geradores quanto motores. Ele tem um sistema automático de gerenciamento de energia, e ele pode, com aumento e diminuição de cargas, partir e parar os geradores, abrir e fechar disjuntores, reduzir carga em emergência, independente da atuação do operador. E uma série de centros de distribuição de energia, e aí entra um pouco a parte militar, porque num navio mercante não seriam tantos pontos de distribuição de energia. Vários sistemas auxiliares, eu listei os principais, 6 plantas de ar-condicionado. Essas plantas e esse modelo equipa vários navios de cruzeiro. Compressores, o navio é muito intensivo em sistemas de ar comprimido, 4 grupos de osmose, uma boa capacidade de produção de água a bordo. O navio tem 2 estabilizadores, instalou o sistema de tratamento de águas servidas, que é moderno, bombas de incêndio, sistema de detecção de incêndio moderno, sistema de monitoração de tanques. E para ilustrar, as plantas de ar-condicionado, os grupos de osmose, compressores de ar muito parecidos com os das nossas fragatas, da mesma fabricante. Os sensores, o radar 1007, que é o Kevin Hughes, tem 2, usado para navegação e controle aéreo. O 1008 para navegação, conhecidos nossos, esses 2 radares. A novidade é o Artisan, de busca volumétrica, que tem um FF acoplado, né, e que equipa os novos porta-aviões da Marinha Real Britânica. Foi retirado do navio o sistema de guerra eletrônica, que eles vão instalar num outro navio da Marinha Inglesa. O COC é uma curiosidade, o navio em 2010, ou seja, antes da modernização de 2014, com uma apresentação, e depois da modernização com novos consoles, principalmente da parte do radar 3D. Essa é a apresentação do sistema de controle tático, com múltiplas informações, parecido com o que se conta na nova versão, nós estamos produzindo no país. O armamento, o canhão de 30 milímetros, que é o mesmo que equipa os nossos navios de patrulha oceânica, mas foram retirados os outros equipamentos e armamentos de defesa do navio. Pelos regulamentos dos Estados Unidos de exportação de armamentos, os Vulcan Phalanx não podem ser exportados. E a Marinha Inglesa vai utilizar os outros sensores, né? O chaff e o decoy eletroacústico em outros navios, por isso que eles não nos passaram. Essas metralhadoras são pequenas e eles vão usar em outros navios da Marinha Inglesa, por isso não nos passaram. Isso não foi negociado. Com voo ele é grande, e ele é estreito em relação aos 2 porta-aviões que tivemos, tanto o Minas quanto o São Paulo. Tem 6 spots, todos eles, spots são as posições de estacionamento, né, das aeronaves, ficam nessa linha. 5 deles podem operar aeronaves do porte do Chinook, são aeronaves, se não me engano, com mais de 20 toneladas aí de peso. 3 deles são operacionais, 2 são de estacionamento. E 2 spots para a aeronave Osprey, que é o helicóptero de transporte de tropa dos Estados Unidos. E 2 elevadores de carga de 19 toneladas, são internos esses elevadores, não são laterais. Os do São Paulo, por exemplo, são de 15 toneladas. Mas é menor que a plataforma elevatória do Bahia, que é de 45 toneladas. Essa é a torre do navio, a torre de controle, segundo o pessoal que inspecionou esse navio com muitos instrumentos e muita automação. O hangar é bastante amplo, ele é dividido em 3 seções. Essas seções estanques a fumaça, várias posições de espotagem, sistemas de extinção de incêndio, pontes rolantes para manutenção de materiais e oficinas espalhadas ao redor do hangar. Transporte de pessoal e carga, que eu falava dos spots do Chinook. Essas aeronaves são da Força Aérea Britânica e o Osprey da Marinha dos Estados Unidos. Então, ele tem os 3 hangares, ou o hangar dividido em 3 seções, e separado dos hangares um convés de viaturas, acessível ao convés de voo por uma rampa. Ele também tem uma rampa lateral, essa rampa ela tem 20 metros, 20 e poucos metros, ela se estende aí para o cais. Por isso que na atracação, o navio tem que ficar afastado do cais para poder estender essa rampa. E essa rampa ela é acessível por aqui, né? Quando as viaturas sobem e descem no convés de voo, está aqui novamente a rampa com a prancha de embarque de pessoal do lado. Isso dá a dimensão do convés de carga do navio. E esses espaços, esses amplos espaços a bordo,
caracterizam a questão do múltiplo emprego do navio, um navio de múltiplo propósito. A gente pode ter aeronave e o que puder e o que precisar ser transportado aí. No Caribe foram mais de 60 toneladas de itens armazenados nesses convés. Interessante que o navio tem uma porta de popa também, uma rampa de popa, e ele tem um pontão. Um pontão é uma estrutura que flutua. Então, com uma grua de 45 toneladas, ele transporta esse pontão e desarticula esse pontão, coloca na água, a lancha, a embarcação orgânica do navio, posiciona na popa, e a rampa de popa, ela apoia nesse pontão. E as embarcações de desembarque podem trazer material para o navio, ou o navio trazer para ela as cargas dos fuzileiros navais, principalmente. Essa é a situação que o dispositivo está pronto, é um dispositivo usado em mar abrigado, em mar calmo. Essas são 4 embarcações de transporte pessoal, as EDVPs, orgânicas e que estão no navio. Elas embarcam 38 fuzileiros navais, a propulsão é a jato d'água, com 2 motores propulsores, e fazem a abicagem na praia. São embarcações bastante versáteis, elas não transportam material leve sim, mas o material pesado não. E elas conferem ao navio uma capacidade de assalto bastante interessante. E elas se deslocam bastante rápido, né? Elas aqui acompanhando o navio. Em termos da administração do navio, né, é típico do navio desse porte, as acomodações existem para 1.100 tripulantes. Isso pode aumentar se usarmos, por exemplo, os convés de voo ou de carga, com outros camas. Podemos aumentar a capacidade de embarque com contêineres frigorificados e por aí vai. Então seria uma composição típica, né, para uma operação, um DAI de 130 militares, o DAI é os destacamentos aéreos embarcados, o Estado-Maior da Força embarcado e a tropa embarcada. Esse aqui é o alojamento da tropa, é bastante similar ao alojamento do navio, com um paiol de armamento da tropa, sala de aula, escritório, paiol para outras necessidades e um estande de tiro. A enfermaria não tem a mesma capacidade do Bahia, ou seja, a gente não pode chamar a enfermaria de complexo hospitalar, mas ela é de porte, com centros cirúrgicos, de ressuscitação, os leitos, recuperação com CTI. Então tem uma capacidade interessante com unidade primária de hospitalar. Cozinha do navio, né, bastante bem equipada, né, a padaria e uma cozinha de emergência que é acionada quando a capacidade do navio está no limite. Ou seja, o navio ele tem capacidade de produzir mais comida a bordo com o uso de uma outra instalação. As recomendações do pessoal, essa aqui é a câmara do comandante, uma sala de reuniões, praça d'armas, o refeitório e um camarote típico de oficiais, que é igual aos das fragatas gringo, praticamente igual aos dos NDCC ingleses. Refeitório de suboficiais e sargentos, cabos marinheiros, sala de estar de suboficiais e sargentos do navio e dos destacados, pessoal extra navio. Acomodações bastante novas. 3 academias de ginástica, proa, meia navio e popa, infraestrutura aí de lavanderia. Uma novidade para a nossa marinha, o navio ele tem um sistema de evacuação similar a de navios de cruzeiro, ou seja, esse não é o navio, é uma outra embarcação, mas de 15 metros, que é do convô, por esses tubos, o pessoal desembarca do navio para essas grandes balsas de mais de 100 pessoas de capacidade. Então esse é um sistema novo, ele é manutenido aqui no país, há empresas que fazem manutenção disso. Um pouco das possibilidades de emprego. Assim que o navio foi o capitânio da Real Marinha Britânica, ele liderou a Operação Pulgar 16 na OTAN, e de lá foi destacado para o evento dos furacões no Caribe. Ele tem uma boa estabilidade em mares um pouco mais revoltos. E um sistema de lastro que sempre permite corrigir banda e trem, é exemplo do que já existia ou existe no São Paulo. E todas essas capacidades, né, elas estão relacionadas à aviação que está embarcada. Ou seja, o navio tem capacidade de operações de ataque? Tem. Com a nova aeronave que nós estamos recebendo, esse é o AH-15 Bravo, pousado no NDM Bahia durante a RIDEX. Né? Essa aeronave ela está sendo recebida muito em breve aí pela Marinha, equipada com míssil. Operações antissubmarino está no vetor do SH-16, que
também tem capacidade de ataque anti-superfície. E aí nós entramos, talvez, num aumento de capacidade, numa diferenciação de capacidades, que são as operações anfíbias, e em movimento, com as embarcações do navio, lançando os comandos, ou com os helicópteros. Essa operação é a operação que foi realizada em Serra Leoa, a incursão anfíbia em Serra Leoa. Então, esse é um diferencial que os destacamentos aéreos e o vetor anfíbio, fuzileiro, vai proporcionar à Marinha do Brasil. As operações de esclarecimento, as tradicionais, mais uma vez a gente chama atenção, muito baseado no destacamento aéreo, nas aeronaves que nós vamos ter e vamos compor esses destacamentos. E diversas outras tipos de operações, e essas operações estão todas relacionadas na doutrina básica da Marinha. Nós temos aí praticamente 70% das operações típicas exercidas pela Marinha, o navio tem capacidade de executar ou contribuir para. Ou seja, é um navio que traz à Marinha muita possibilidade de emprego pelas capacidades que possui. E apenas ressaltando 2 exemplos de aplicação nas operações civis militares, como quando o navio participou, foi o maior navio que já atracou em Londres, provavelmente continuará sendo, porque os porta-aviões não entram. E aqui a assistência humanitária que o navio prestou no Caribe em 2017.